pessoal, eu sou a Mamiolo, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje fazer ranqueando do novo álbum da Jade, né? O primeiro, na verdade, o álbum da Jade, que a Jade é uma das ex-integrantes do Little Mix, que é o álbum Test Showbiz Baby, que ela lançou em setembro. Que pra quem viu o acho que ranqueando do álbum da Mariah Carey e o da Perry também foi isso, que eu tava querendo fazer, né? No da Mariah Carey eu falei que eu queria fazer os álbuns das ex-integrantes do Little Mix que tinham lançado o álbum em setembro, que no caso era a Perry, que já saiu o vídeo semana passada, e a Jade, que também lançou, acho que a Perry lançou uma semana depois da Jade, ou a Jade lançou uma semana depois, eu não lembro quem lançou o álbum primeiro agora. Mas saiu esses dois álbuns e eu não fiz ranqueando na época, não me lembro por que eu não fiz, eu acho que tinha outros ranqueandos pra ele fazer. Tanto que eu falei que eu iria fazer os ranqueandos dessas duas cantoras depois do ranqueando do álbum da Taylor Swift, que foi o The Life of a Showgirl. Então semana passada saiu da Perry e hoje tá saindo da Jade e domingo agora vai sair mais um ranqueando, que é o ranqueando do novo álbum da Demi Lovato, que agora eu esqueci o nome do álbum também, eu não decorei ainda, que sai nessa sexta-feira, que inclusive eu tô muito ansiosa por esse álbum. Mas antes de começar, você tem que deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de cantores pra mim fazer ranqueando aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo. E também deixa aqui nos comentários ranqueando de vocês desse álbum da Jade. E no caso, gente, eu não lembro se foi no dia que saiu o ranqueando do álbum da Perry ou no dia que eu gravei o ranqueando da Perry. Eu não lembro qual dos dois que foi agora. Mas a Lady Anne, que é a outra ex-integrante do Little Mix, também anunciou que vai lançar um álbum. Se eu não me engano, o álbum dela lança ano que vem. Eu só não lembro se é janeiro ou fevereiro do ano que vem que ela anunciou. Inclusive, ela anunciou bem no dia, acho que foi no dia que saiu o ranqueando da Perry. Tanto que eu nem falei naquele vídeo sobre isso, porque quando ela anunciou, eu já tinha gravado aquele vídeo. Então, quando saiu o álbum novo da Lady Anne, eu vou fazer também ranqueando. Eu acho que é em fevereiro, se eu não me engano, que sai. Ou é janeiro? É um dos dois, é janeiro ou fevereiro. Eu sei que é ano que vem, não é esse ano. Tanto que ela já até lançou umas músicas aí que são singles desse álbum. Então agora vamos começar com o ranqueando da Jade. Diferente, porque esse álbum da Jade também é o primeiro, assim como o da Perry. Só que diferente do da Perry, que tinha 16 músicas, o da Jade tem 14 músicas. Então vamos começar. Em 14º lugar, tem uma música que, entre todas as do álbum, foi uma música que eu não gostei, principalmente porque ela é a mais lenta do álbum, e também é uma música que eu não gostei dela, que é a música Silent Disco. Eu não gostei dessa música, principalmente por ela ser muito lenta, por isso que eu decidi colocar ela em último lugar. Na verdade, eu fiquei na dúvida entre ela e a de cima, a que tá em 13º, mas eu percebi que eu gosto menos de Silent Disco do que eu gosto da que tá pra cima, por isso que a que tá em 13º tá acima, que no caso, em 13º tá a música Natural Disaster, não sei se assim se pronuncia, que hoje em dia eu tô até começando a gostar. Quando eu ouvi essa música a primeira vez, eu não gostei dela. Hoje em dia eu acho que eu tô começando a gostar dela, mas por ela ser mais lenta, eu acabei colocando ela mais pra baixo por isso. Porque ao mesmo tempo que eu tô começando a gostar dela, eu ainda não gosto tanto quanto outras. Por isso que eu coloquei ela em 12º, 13º, quer dizer. Tanto que eu lembro que quando esse álbum lançou, eu ouvi essa música e eu não gostei dela. Foi uma das músicas que eu pulei, inclusive, pra ouvir. Essa e a Silent Disco foram as... Na verdade, acho que a Silent Disco é literalmente a última música do álbum. Mas essa música eu lembro que eu pulei porque eu não gostei dela. Mas hoje em dia eu tô começando a gostar. Mas eu ainda prefiro outras do álbum, por isso que ela tá mais pra baixo. Em 12º, tá uma música que eu não sei se eu consigo pronunciar o nome, mas eu vou tentar. É... Nossa, muito difícil. Hidachi, não sei se assim se pronuncia. Que eu tinha gostado muito quando eu ouvi esse álbum pela primeira vez. Mas hoje em dia eu comecei a não gostar mais, né? Porque esse álbum, como eu falei, ele lançou em setembro. Eu acho que quando esse vídeo sair, já vai ter feito um mês praticamente que o álbum lançou. E eu não gostei tanto dessa música. Hoje em dia eu não gosto tanto dessa música quanto eu gosto de outras. Por isso que eu coloquei ela em 12º. Mas foi uma música que eu gostei, só que entre outras eu acabei abaixando ela por isso. Porque eu não gosto mais tanto dela. Eu gostei mais dela quando eu ouvi pela primeira vez. Hoje em dia eu não gosto mais tanto. Em 11º, tem uma música que a Jade lançou tem um tempo, porque quando a Jade lançou vários singles pra esse álbum. E ela lançou essa música ano passado? Não foi esse ano, eu acho. Acho que foi ano passado mesmo.
E desde que eu ouvi, eu gostei dessa música, mas hoje em dia eu não gosto mais tanto dela, por isso que ela tá em 11º lugar, que no caso é a música Midnight Cowboy. Hoje em dia eu enjoei dela, eu acho que de tanto que eu escutei na época que ela lançou, eu acho que eu enjoei dessa música, por isso que eu coloquei ela em 11º. Porque eu ainda gosto mais dela do que as outras 3 que eu já falei. Mas, comparado com as outras, hoje em dia eu estou enjoada dessa música, por isso que ela tá em 11º. Em 10º lugar, acho que se eu tivesse feito um ranking na época que esse álbum lançou, ela estaria muito abaixo de Midnight Cowboy, inclusive, mas ela tá acima de Midnight Cowboy, porque hoje em dia eu gosto muito dessa música, mas comparado com outras, eu gosto mais de outras do que dessa, que no caso, em 10º lugar, tá a música Glitch, que eu lembro que quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu gostei dessa música, mas não tinha sido uma das músicas que eu mais gostei do álbum. Mas ouvindo pra fazer esse ranqueando, eu percebi que eu gosto muito dessa música hoje em dia. Porque quando eu fui fazer o ranqueando, que eu fui ouvir de novo essa música, eu percebi que eu gostei muito dela. Mas na época eu lembro que eu não tinha gostado tanto. Mas hoje em dia eu gosto, mas não tanto quanto outras, por isso que ela tá em 10º lugar. Inclusive, ela tá até em cima de Midnight Cowboy, porque hoje em dia eu gosto mais dela do que de Midnight Cowboy. Acho que na época que esse álbum lançou, eu gostava mais de Midnight Cowboy. Mas hoje em dia é o contrário. Em 9º lugar, tem uma música que eu gostei muito, mas ela não se compara com outras desse álbum, por isso que ela tá mais em 9º lugar, que é a música Before You Break My Heart. Que eu amei essa música, mas ela ficou em 9º lugar por causa que eu gosto de outras, por isso que eu tive que descer com ela. Eu acho que eu cheguei a colocar um pouquinho mais pra cima, mas eu tive que descer com ela por causa de outras músicas. Em 8º lugar, tá uma música que ela também lançou single, inclusive, eu ia falar que essa foi a primeira música da Jade, que a Jade lançou, depois que o Little Mix deu a pausa na carreira, no grupo, né, no caso, mas eu acho que essa música foi a 2ª ou 3ª música que ela lançou desse álbum. Eu tô na dúvida se foi ela primeiro ou Midnight Cowboy. Eu acho que foi ela primeiro e depois Midnight Cowboy. Que no caso é a música Fantasy. Que desde que eu ouvi essa música a primeira vez, eu gostei dessa música, mas não tanto. É a mesma questão com Midnight Cowboy. Na época eu gostei muito, hoje em dia eu não gosto mais tanto. Mas eu ainda gosto mais dela do que de Midnight Cowboy. Por isso que ela tá até acima. Mas comparado com outras músicas do álbum, eu gosto mais de outras. Mas eu lembro até que quando essa música lançou, eu ouvia muito ela, mas depois de um tempo eu enjoei. Hoje em dia que eu tô começando a voltar a gostar mais dela, mas comparado com outras músicas do álbum, eu tive que descer com ela por causa que eu gosto mais de outras. Inclusive, se eu não me engano, eu cheguei a colocar essa música em 7º lugar ou 6º, só que eu tive que descer por causa de outras. Em 7º lugar, agora sim é a primeira música que ela lançou após o grupo dessa pausa, né? Acho que elas não se separaram, elas só deram uma pausa na carreira. E no caso, em 7º lugar, tem a música End of My Dreams, que essa foi a primeira música que a Jade lançou. Eu lembro até hoje de quando lançou o clipe. Inclusive, eu ouvi ela todos os dias, tanto que hoje em dia eu estou enjoada dessa música de tanto que eu ouvi. Por isso que ela tá em 7º lugar, porque eu enjoei de tanto que eu ouvi. Se ela tivesse lançado esse álbum na época que ela lançou essa música, talvez ela estaria em 1º lugar ou 2º. Mas hoje em dia eu enjoei dessa música, por isso que ela tá em 7º lugar. Em 6º lugar, que é uma das músicas que eu mais gostei do álbum, inclusive eu fiquei na dúvida se ela ia ficar em... Eu quase coloquei ela em 4º lugar, mas eu tive que descer ela por causa de outras que eu gostei mais, que no caso, em 6º lugar, tem a música Self-Saboteur, não sei como é que se pronuncia essa palavra, que eu gostei muito dessa música, acho que desde que eu ouvi ela a primeira vez, quando o álbum lançou, eu gostei dela. Hoje em dia, eu acho que eu percebo que eu gosto mais dela hoje em dia do que na época que esse álbum lançou, porque eu acho que se eu tivesse feito um ranqueando na época que esse álbum lançou, ela estaria um pouquinho mais pra baixo. Eu acho que ela estaria em 8º lugar, mas hoje em dia é uma música que eu gostei muito. Por isso que ela tá em 6º lugar. Mas ela não se compara pra mim a das músicas que estão de primeiro a quinto. Por isso que ela tá nessa posição. Em 5º lugar, tem uma música que, se eu não me engano, a Jade lançou. Porque tem umas músicas que ela lançou antes do álbum, né? Ser lançado. Essa música ela lançou um dia antes do álbum lançar, ou no dia que o álbum lançou. Agora eu tô na dúvida. Mas acho que foi um dia antes que o álbum lançou. E desde que eu ouvi essa música pela primeira vez, eu amei ela. Eu cheguei a colocar ela em 4º lugar, mas eu tive que abaixar por causa de uma outra música que eu gosto mais do que ela. Que no caso, em 5º lugar, tá a música Unconditional. Eu amei essa música desde que eu ouvi ela a primeira vez, que a Jade lançou um dia antes do álbum. Inclusive, era uma das minhas músicas favoritas do álbum. Acho que não comparado com a que estão de primeiro a terceiro. Mas depois que o álbum lançou, eu percebi que eu gosto de uma outra música, por isso que ela tá em 5º lugar. Mas eu amo essa música desde que ela lançou. Em 4º lugar, tem a música Lip Service, que eu amo essa música. Acho que, literalmente, essa sem contar de single, essa é a minha música favorita do álbum. Sem contar de single, porque de primeiro a terceiro são músicas que viraram single. Então essa é a minha música favorita. Eu amei ela desde a primeira vez que eu escutei ela, quando o álbum lançou isso lá em setembro.
Ela só não supera pra mim de primeira a terceira, por isso que ela tá em quarto lugar. Mas entre as músicas que não são single, ela é a minha favorita. Em terceiro lugar tá uma música que ela virou single, só que eu não lembro se ela lançou este ano ou ano passado. Eu acho que foi ano passado. Que é a música It Girl. Eu amo essa música, inclusive acho que entre os clipes dos clipes que viraram single, das músicas que viraram single, essa música, o clipe dela é meu segundo ou terceiro favorito. Eu fico na dúvida entre ela e a que tem primeiro como minha favorita. Na verdade, eu fico na dúvida entre ela. As três primeiras, eu fico na dúvida qual dos três é o meu clipe preferido. Na verdade, qual que é segundo, qual que é terceiro. Porque a primeira eu já tenho. O clipe eu tenho o favorito, mas a música é outra. Vocês vão entender melhor quando eu falar. Mas essa música, eu amei o clipe dela, eu amo essa música. Mas ela não se compara pra mim que tá em primeiro e em segundo, por isso que ela tá em terceiro lugar. Agora que eu vou explicar melhor isso. Porque meu clipe favorito é a música que tá em segundo lugar. Pra mim, o clipe é meu favorito, mas a música não é a minha favorita do álbum. Por isso que eu falei, eu fico na dúvida entre a It Girl e a que tá em primeiro lugar como meu segundo clipe favorito. Que no caso, em segundo lugar, que é o meu clipe favorito desse álbum, é a música... Eu vou falar em português, gente. F-U-F-N, ou Fuck You For Now. Eu amo o clipe dessa música, eu amei essa música, mas pra mim ela não supera a que tá em primeiro lugar. Por isso que ela tá em segundo, mas o clipe dela acho que é um dos meus favoritos entre os clipes que a Jade já lançou até agora. Porque assim como a Perry, ela começou a carreira dela tem 1 ano ou 2 anos. Eu não lembro se ela começou em 2022, ou 2023 ou 2024. Eu acho que foi 2024 que ela começou. Então, eu acho que ela foi a última a começar a carreira solo das ex-integrantes. Porque a primeira foi a Legiane e acho que a Perry veio logo em seguida, um tempo depois, e depois foi a Jade. Se eu não me engano, a Jade foi a última a começar a carreira dela solo, depois que o grupo... Nessa afastou a palavra, deu uma pausa no grupo. Depois disso, que eu acho que ela foi a última. E eu amo o clipe dessa música, mas pra mim a música não supera pra mim a que tá em primeiro, por isso que ela tá em segundo lugar. Em primeiro lugar, tá uma música que eu sou viciada desde que ela lançou esse ano também. Inclusive, se eu não me engano, acho que no mesmo dia lançou essa música. E o Jonas Brothers lançou uma música também. No mesmo dia em que eu sou viciada nessas duas músicas. Porque o Jonas Brothers também lançou álbum esse ano. Que inclusive eu nem cheguei a fazer ranqueando. Mas se vocês fizerem muito, eu posso fazer o ranqueando do novo álbum do Jonas Brothers também. Que no caso, em primeiro lugar, tá a música Plastic Box. Eu amo essa música. O clipe dela também eu gosto bastante. Inclusive, mas ele não supera pra mim. O clipe dela não supera a música que tá em segundo. Por isso que eu fico na dúvida se eu gosto mais do clipe de Plastic Box ou de It Girl, que são os dois clipes que eu mais gosto depois da FUFN. Que são essas três músicas, são as três músicas que eu mais amei desse álbum. E os clipes dela também são as músicas que eu mais amei, assim. Assim, o FUFN é meu clipe favorito, mas eu fico na dúvida entre o It Girl e o Plastic Box pra ser meu favorito. Eu acho que hoje em dia o Plastic Box é o meu segundo clipe favorito, e depois é do It Girl. Que eu lembro que quando eu vi o clipe de It Girl, eu fiquei até chocada com aquele clipe. Na verdade, os clipes da Jade, acho que a maioria dos clipes da Jade me deixou um pouco chocada. Principalmente o de End of My Dream, o clipe dela me deixou um pouquinho chocada quando eu vi a primeira vez. E eu acho que é só. Pessoal, meu ranqueio dele ficou assim, eu vou deixar a foto aí na tela. Então, pessoal, foi esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de cantores pra me fazer ranqueando aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo.